filho não é considerado fácil, mas tem muitas mulheres que criam filhos sozinhas. E não são poucas. No Brasil, cerca de 20 milhões de mulheres são mães solteiras. A ausência do pai acontece por diferentes motivos, mas isso não impede que essas mães tenham lares felizes e estáveis. Para discutir sobre esse assunto, eu recebo no Papo de Juventude de hoje a deputada enfermeira Regiane e também mães solteiras. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, tá, deputada, pela sua presença. Vamos começar parabenizando essas meninas, né, que são mães solteiras aí, que criam seus filhos. E a senhora é mãe solteira também, né? Também. A gente estava já num bate-papo aqui informal sobre essa questão dos 20 milhões, né? Cerca de 20 milhões. Cerca de 20 milhões que são mães solteiras no país. Na realidade, surgiu várias dúvidas, né? A primeira questão é o que é ser mãe solteira? É aquela menina, aquela mulher que não tem o filho, mas não tem o registro, né, do pai na certidão da criança, ou é aquela mulher que tem a certidão, tem tudo direitinho, o pai assumiu ali naquele momento que é o pai, mas a criação é que se deu sozinha. Porque no meu entendimento, eu acho que é isso, né? Não é a questão de ter o registro ou não do homem assinando. O problema é quando nós assumimos a responsabilidade da criança porque o pai não assume, né? E é nesse sentido que a gente quer debater aqui a questão da prevenção, né? Que é super importante. A gente, quando iniciou, eu ia fazer essa pergunta. Qual de nós, principalmente vocês, que são mais jovens, que tiveram as informações para prevenir uma gravidez, né? Seja utilizando qualquer método contraceptivo, seja o próprio homem, que já teve um programa aqui onde eu falei o seguinte, que o homem tinha que tomar também uma medicação, porque só a mulher que toma injeção, que toma medicação, né? E que não tem estudos, né, que levem a produção em massa, né, para os homens de uma pílula para o homem, ou uma vasectomia a partir do momento que o homem fique aí com, sei lá, 30, 40, até 50 anos, não sei. Mas essa prevenção já é ruim em relação ao poder público para poder passar para as mulheres, né? Para poder nós termos serviço de saúde, seja público ou privado, funcionando. Então já começa com a desinformação. Mas teve a gravidez, como é que é criar? A gente vai lidar com essa situação, né, esse relacionamento com o filho, com o pai. Eu vou conversar com a Roberta, porque a Roberta ela tem 2 filhos, né, Roberta? No caso, na gravidez do seu segundo filho, você teve que se separar do pai dos 2 meninos. Como que foi esse momento? Porque é um momento que a mulher está muito fragilizada, né? A questão da gravidez, fica mais sensível. Como que você lidou com isso? Bom, eu, antes de responder a sua pergunta, queria fazer um adendo com relação ao assunto que a gente está tratando. A gente fala muito de mãe solteira, mas eu queria chamar a atenção que esse termo mãe solteira, ele devia ser repensado. Sim. Porque o fato de ser solteira, ele é um estado civil. Né? Eu sou solteira, eu sou casada, eu sou divorciada. E isso não tem absolutamente nada a ver com a minha relação com os meus filhos. Independente do meu estado civil, eu vou continuar sendo mãe. Então, acho que a gente tinha que ter muito cuidado quando a gente se relaciona a uma mãe que não está com o companheiro, como companhia, o pai dos filhos ou o pai do filho. Por que a gente precisa vincular a condição de mãe dessa mulher ao seu estado civil? Né? E é pejorativo, né? Eu acho bastante pejorativo. Solteira, eu acho bastante pejorativo. Né? Já carrega uma carga muito grande de preconceito, quando a gente o tempo todo precisa estar se colocando como mãe solteira, solteira. Tem um quê que interfere diretamente na nossa sexualidade também. Eu acho que a gente precisa ter atenção a não vincular o nosso estado civil e as nossas condutas sexuais ao fato de nós sermos mães. A própria criança escutar o tempo todo, é mãe solteira dentro da escola. Isso é bem e a gente já vive numa sociedade de muitos estigmas, né? Mas falando com relação ao que aconteceu comigo, primeiro eu vinha de um histórico de saúde muito complicado com relação a... Eu tive endometriose severa e eu ouvi de 3 profissionais que eu não poderia engravidar. Inclusive, eu fui indicada que eu fizesse uma esterectomia, né? Então,
Eu passei, inclusive, 1 ano me relacionando com um outro companheiro sem ser o pai das crianças, sem usar métodos contraceptivos, um relacionamento estável, e não engravidei. Acreditava piamente que eu não podia engravidar, mas aconteceu de, com essa pessoa, eu engravidar. E óbvio que eu quis manter a gravidez, porque no momento em que eu passei alguns anos achando que eu não poderia engravidar, quando eu descobri que eu estava grávida, né? O que me leva a uma outra questão também, que é o desconhecimento que nós, mulheres, temos com relação ao que significa ser mãe na nossa sociedade hoje. A gente vive nessa nuvem cor-de-rosa de que a maternidade é uma beleza, que é tudo muito lindo, muito fácil. Eu ouvi muito que agora a sua vida está completa, agora você é uma mulher preenchida, agora os seus problemas acabaram. Quando, na verdade, eles estavam só começando. Mulher preenchida é ótimo. Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, a gente resolveu morar junto e foi tudo muito bacana. Com o processo da maternidade, a descoberta do parto natural e de todo esse sistema obstétrico, né, eu fui me tornando uma mulher muito consciente dos meus direitos. E a maternidade, ela foi me empoderando bastante. Então, eu fui mantendo o relacionamento, vendo que eu e meu companheiro, na época, estávamos lidando com a maternidade de maneiras muito distintas. Ele vinha repercutindo esse pensamento de que a mulher era mãe e que deveria abdicar de toda a sua existência para cumprir esse papel, enquanto ele seria o macho provedor. Que horror. E quando o meu primeiro filho estava com 1 ano e meio, a gente engravidou do Vicente, né, do segundo filho. E durante essa gestação eu já percebi que a coisa ia degringolar. Eu precisava fazer escolhas de vida que conseguissem permitir que eu levasse minha maternidade da maneira como eu gostaria de levar, estando presente na vida dos meus filhos sem terceirizar o cuidado, mas eu precisava de um espaço para continuar existindo enquanto mulher. Sim. E eu não senti por parte dele a possibilidade de eu ocupar esse espaço social, profissional e mantendo essa relação de não terceirização das crianças. Então a gente começou a tentar mudar ali a nossa possibilidade de vida, optamos por nos mudar para uma casa coletiva, porque eu precisava de ajuda de outras mulheres para criar os meus filhos e conseguir ter esse espaço de existência, né, feminina. E durante esse processo da mudança, a gente se desentendeu, porque eu queria continuar morando nessa casa e ele não. E o que aconteceu foi que um belo dia, eu grávida de 6 meses, eu cheguei na casa, ele estava com as malas prontas e ele olhou para mim e falou: olha, eu estou indo embora. Se você quiser vir comigo, você vem. Se você não quiser, você não vem. E eu achei aquela conduta... Ele ia para uma casa. Ele ia voltar para a casa onde a gente morava antes da gente ir para essa casa coletiva. E apesar de eu sentir que eu precisava, de fato, desistir desse plano da casa coletiva, que não estava dando certo por outros motivos, eu achei a postura dele extremamente agressiva e opressora comigo, quando ele já chegou com a decisão tomada e falou: olha, eu tô indo, se você quiser ir. Eu falei: bom, que tipo de companheiro é esse que olha para uma mulher grávida, amamentando uma criança pequena ainda e fala: bom, eu tô indo embora, se você quiser, você vem atrás. E naquele momento eu decidi que eu ia levar a criação dos meus filhos de maneira independente. Foi muito difícil, eu fiquei com muito medo, tive que ceder em alguns momentos, ainda precisei, por conta das opções de parto que a gente tinha feito, voltar a passar um tempo morando com ele, porque ia ser um parto domiciliar e eu não estava me sentindo segura para passar por essa experiência sozinha. Então, a gente passou um tempo separados, eu grávida, depois no finalzinho da gestação a gente voltou a morar na mesma casa. O parto aconteceu, a gente ainda passou 15 dias morando juntos e depois ele saiu de casa. E hoje eles vivem com você e ele é um pai presente, ele, enfim, participa da criação do filho? Participa. Como que está essa divisão? Hoje a gente vive num esquema de guarda compartilhada. As crianças ficam 1 semana comigo e 1 semana com ele. Ele é um pai bastante presente, tomou para si mesmo esse papel de pai e funciona dessa maneira. Bacana que, no teu caso, o pai assumiu, né? Independente de estar longe, o pai assumiu. No primeiro momento ele já assumiu, né? Não teve o problema esse é quando Não, sempre assumiu, o pai não assume. E essa responsabilidade é que a gente quer debater também. Exatamente. Que tipo de instrumento a gente tem que ter para responsabilizar também o homem? Isso. Quando a mulher engravida e o homem desaparece e a responsabilidade fica toda ela em cima da mulher. No caso da Tainá,
você ainda teve um período aí de um certo convencimento do pai, né, de que para ele ser presente na criação da sua filha. A gente se separou e ele achou que voltou a ser garoto, né? Então, tipo, saía, não ligava pra menina, eu sempre ligava, corria atrás, vem a Dandara. Ia na casa da mãe dele, falava com a mãe dele falava com ele. Aí foi um ano muito difícil, assim. Aí quando eu resolvi abrir mão, aí ele se tocou que ele tinha que realmente ficar um pouco mais presente na vida da Dandara. Não só financeiramente, mas com presença, com cuidado, ligando, levando ao médico, acompanhando nas atividades dela. Então, mas até esse convencimento foi um tempinho aí, né? Foi, aí eu tive depressão, pós-término, eu passei por um problema de saúde bem complicado e ele deu um afastamento assim bem grande por causa disso e enfim, acabou gerando consequência para a criança. No caso dela, porque não é só questão financeira, até porque é irrisório, né? O valor que eles pagam para sustentar, né? No caso, sustentar uma criança. Só em termos de escola, né? Em termos de saúde mesmo, se você sair da questão pública, né, de escola, saúde, e buscar um plano, uma escola privada, você não tem a mínima condição de criar o filho. Agora, deputada, ela tocou num ponto importante, que é a questão da depressão, que afeta muitas meninas, né? Ainda mais meninas jovens que aí se depara com uma gravidez, que às vezes não é no momento certo. É uma situação que também precisa ser debatida, né? Até a gente orientar quem está nos assistindo, se está passando por essa situação, até se espelharem nessas meninas que passam, né? Tendo um tratamento, passa e é possível criar os filhos, né? Seria uma vida... Depois desse período eu voltei para a faculdade, aí passei para uma faculdade federal, aí abri minha empresa. Depois que eu tive esse reencontro, né? Ter esse empoderamento sobre a minha vida, tipo, muita coisa caminhou e eu falei, não, então já que você não quer, eu vou seguir sozinha. E depois ele se tocou para poder vir e caminhar junto na criação da Dandara. Isso é importante, porque as mulheres, né? As jovens, principalmente, vocês com 20 e poucos anos, o entendimento de que nós podemos, né? Podemos ir. Sim, a gente esse pode... empoderamento que Renata, né? Roberta está falando aqui, vocês também, que hoje a sociedade, a mulher, né? Ela traz essa consciência muito maior do que há 20 anos atrás. De você ter, sabe, força, garra para tocar. O que nós estamos debatendo aqui é essa responsabilidade, essa responsabilização. Pela legislação, a única lei que hoje existe é a lei de pensão. É a única lei que responsabiliza o homem. Só. Mesmo assim, poucas são as mulheres que buscam, né? Essa legislação, buscar na justiça. Fica tudo em cima de nós mulheres. Então, a gente acaba chutando balde, vamos correr atrás pela gente mesmo, que nós temos condição de estar criando nossos filhos, enfim, não é isso que a gente quer, claro. Beatriz. A gente quer compartilhar. Sim, e hoje, né, eu tive uma criação da minha mãe, vejo amigas minhas que têm criações, que já vem de uma cabeça que nós sabemos que temos que ter uma responsabilidade, um lugar no mercado de trabalho. Hoje, nossos objetivos de vida são completamente diferentes. Nós queremos espaço. Mas eu também vejo cabeça de muitos homens ainda hoje em dia vendo a mulher como a dona de casa, mãe de família, e que quando vê que ela quer tomar um espaço, acha isso um absurdo, acha isso uma afronta com eles. Eu escutei do pai da minha filha que era um absurdo eu procurar emprego, porque eu tinha que ficar em casa cuidando dela. E por que ele não podia ficar em casa cuidando dela, sabe? Você tem um filho, mas a sua vida também não acabou, né? Você tem que continuar aí trabalhando, estudando. Eu tive um filho novo, eu precisava estudar, eu precisava trabalhar ainda, e ele achava que eu tinha que ficar em casa cuidando da minha filha. Ao tempo todo ele se referia à minha filha. Beatriz, a gente vai saber um pouquinho mais da sua história e das outras meninas que estão aqui, que a gente tem que ir para o intervalo bem rapidinho. Você que está aí, não sai daí não, a gente volta já já.